Isso é interessante. Poucas vezes eu falei muito da minha história, mas de qualquer jeito eu acho que a maioria já sabe. Eu sou do Rio de Janeiro, sou formado na nossa Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu costumo dizer, eu gosto de dizer que desde criança eu tinha 4 profissões que eu dizia que eu queria ser ou que eu sonhava ser. Uma delas eu acho que já era, né? Porque vamos combinar que eu não vou ser mais jogador de futebol. mas das outras 3, eu acho que a JJ Mentoria me proporcionou, não só a JJ Mentoria, mas com certeza fez muito parte disso, que hoje em dia eu consigo atuar nas outras 3, que são exatamente médico, fui formado na Unirio, como eu falei, empreendedor. Eu acho que na época que eu comecei que eu queria ter uma empresa, ser um empreendedor, acho que nem essa palavra não estava na moda que nem hoje, então talvez eu nem soubesse o significado, não lembro exatamente. E professor, que é o que eu faço também, talvez ocupe aí pelo menos metade do meu tempo na JJ Mentoria. A JJ Mentoria nasceu com a ideia de preparar para a residência médica, mas é uma empresa, na verdade, que tem a ideia de melhorar o aprendizado. O aprendizado é sempre um problema. É sempre um grande problema, porque a gente sabe que sem aprender o ser humano não consegue evoluir. Então isso faz parte do problema. O problema agora é que a gente tem muito conteúdo e as pessoas estão perdidas no meio de todo o conteúdo. É isso que a gente visualizou na pele. Primeiro a gente sentiu na pele, eu e Jorge, nós tínhamos materiais para estudar para a prova de residência médica, só que a gente não evoluía na nossa preparação lá em 2016. Aquela coisa de sentir que está sem tempo, de sentir que está correndo atrás do prejuízo o tempo todo, sem tempo de revisar nada, estudando de uma maneira quase que no modo automático. E a gente sentia, na verdade, o grande problema é que a gente sentia que a gente estava fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo. E, cara, eu lembro da gente conversando, se a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo, o mais provável é que a gente atinja mais ou menos o mesmo resultado. E assim, o resultado médio na prova de residência médica, atualmente, já há alguns anos, ele não é um resultado satisfatório, é um resultado que você não consegue as melhores vagas. Você pode até conseguir uma vaga numa especialidade menos concorrida, mas você não consegue o melhor, e a gente queria o melhor, e eu acredito que 90% das pessoas querem o melhor para a residência médica. A gente percebeu que o problema deixou de ser uma falta de conteúdo para ser um excesso de conteúdo, e as pessoas ficam perdidas no excesso de conteúdo. Deixou de ser o conteúdo e passou a ser a metodologia de estudo daquele conteúdo. Essa foi a grande observação pela qual surgiu a JJ Mentoria. E aí, na época, a nossa ideia era essa. Por que mentoria? Porque a gente ia realmente mentorar as pessoas no estudo, no meio daquele mundo de conteúdo, a gente ia dar um passo a passo. Como você vai estudar? Qual que é a melhor maneira de estudar? O que você vai estudar? Você vai estudar direcionado? Você vai tentar estudar tudo? Você vai revisar? Quantas vezes você vai revisar? A nossa ideia sempre foi dessa maneira. Não é um processo de coaching como a gente tem os processos clássicos de coaching, que é muito só na motivação. Uma das nossas ferramentas é sim aumentar a motivação. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas assim, não é um processo de coaching. Tem conteúdo, a gente tem aulas, a gente tem videoaulas, a gente tem roteiros, tem mapas mentais, tem flashcards. Então, o método JJ, claro, evoluiu muito desde 2016 e 2017. Não tem nada a ver com o que era naquela época. Mas assim, não é um processo de coaching, também não é um curso tradicional. Por mais que a gente tenha feito o nome numa época, já faz 3 anos, 2, 3 anos, ainda faz sentido. Eu acho que não é nem um curso, nem é um coaching, eu acho que faz sentido ser uma mentoria.